Olá! Bem-vindos à nossa conversa de hoje. A gente vai mergulhar fundo numa ideia que, olha, parece meio maluca, meio ficção científica, mas que tá dando o que falar. A tal da teoria da internet morta. É fascinante e, vamos combinar, um pouquinho assustadora. Para tentar entender isso direito, a gente fuçou em bastante coisa, sabe? Vimos vídeos que explicaram a teoria, lemos artigos, relatórios de segurança e, claro, análises de especialistas em tecnologia e sociedade. A base da coisa é assim: a internet que a gente usa todo santo dia, bom, ela estaria sendo dominada cada vez mais por bots, sabe, robôs de software, e também por conteúdo que a inteligência artificial cria. E a interação humana de verdade? Bom, essa estaria ficando para trás, meio ofuscada. O mais doido é que essa teoria surgiu lá em fóruns, com um tom meio conspiratório, né? Mas, por outro lado, várias coisas que ela aponta, a gente consegue ver acontecendo. São fenômenos reais. A teoria até marca uma data para essa morte da internet humana, ali por 2016, 2017. Então, o nosso plano aqui é, desempacotar isso tudo. Ver o que a teoria diz mesmo, separar o que tem dado concreto do que é mais especulação, com base no que a gente levantou, e pensar um pouco nas consequências dessa história toda. Exato. E para a gente não se perder, dá para dividir as ideias principais da teoria em duas partes, como o pessoal que analisa costuma fazer. A primeira é, digamos, a constatação, ou a alegação, né, de que a maior parte do movimento e do conteúdo online hoje, bom, não viria mais de gente como a gente, viria de bots e de IA. A segunda parte, aí sim já entra mais naquela vibe de conspiração. É a ideia de que isso não foi por acaso, sabe? Teria sido algo de propósito. Tipo, governos ou empresas gigantes manipulando algoritmos para controlar o que a gente pensa, o que a gente compra, e basicamente diminuir a voz das pessoas de verdade na rede. Entendi, faz sentido dividir assim. Então vamos começar pela origem. Pelo que a gente viu nas fontes, a ideia não é super nova, já circulava meio informalmente há uns 10 anos. Mas o nome Internet Morta pegou mesmo em 2021, né? Foi por causa de um post bem longo, bem detalhado, num fórum chamado agora Rhodes Macintosh Café. O autor usava um apelido, curioso, Illuminati Pirate. É um nome que chama atenção, com certeza. Pois é. E esse post juntava ideias que já rolavam em outros lugares, tipo o Wizardchan. Basicamente, o texto argumentava por que a internet teria virado esse lugar dominado por máquinas. E aí o negócio explodiu. Viralizou, saiu em artigo importante, tipo na The Atlantic, um monte de vídeo falou sobre isso e pronto, o termo internet morta ficou famoso. E olha, é bom a gente falar. Só para contextualizar a teoria, né? Deixar claro que estamos relatando o que as fontes dizem sobre ela. Sim, sem endossar a parte conspiratória. Exato. Algumas ideias são bem radicais. Tem gente que acusa direto o governo americano de usar IA para manipular todo mundo. Tem a sugestão de que figuras públicas, notícias, eventos, tudo poderia ser falso e inventado, e até que o Google e outros buscadores estariam, escondendo a informação real, criando uma fachada digital. Uma aldeia Potemkin, como dizem. Sim, essas são as alegações mais, digamos, extremas. E é aqui que as análises mais sérias entram para ponderar. Essa parte da conspiração gigante, do plano mestre para controlar tudo, as fontes que a gente consultou concordam que falta prova concreta para isso. Mas a outra parte da teoria, aquela que fala do aumento de bots, do tráfego automatizado, do conteúdo sintético, essa sim tem base em coisas que a gente pode ver e medir. Entendi. É aí que a discussão fica realmente importante, sabe? Porque descreve uma mudança real na internet. As fontes trazem números, né? Como é essa história do tráfego? Trazem sim, e os números ajudam a ter uma ideia do tamanho do problema, ainda que variem bastante. Olha, medir tráfego de bot não é simples. Depende muito de quem mede e como mede. Alguns relatórios, tipo da Barracuda ou da Imperva, que são bem citados, chegaram a dizer, em alguns anos, que mais da metade do tráfego da internet vinha de bots.
às vezes até 60% ou mais. Nossa, mais da metade? Pois é. Eles até separam os bots do bem, que são úteis, tipo os do Google, para indexar páginas, dos bots do mal, que fazem spam, espalham vírus, tentam derrubar site. Já outras fontes, como o Statista ou Cloudflare, mostram números um pouco menores, mas ainda assim bem altos, talvez na casa dos 30% a quase 50% de tráfego automatizado recentemente. Ainda é muita coisa. Muita coisa. E tem um dado curioso da Pew Research, lá de 2018, que dizia que uns 2/3 dos links compartilhados no antigo Twitter, o X, podiam vir de bots. O foco era mais em quem espalhava o link, não necessariamente em quem via. O ponto principal que quase todo mundo concorda não é o número exato, se é 47%, 51% ou 64%, mas o fato de que uma fatia enorme da atividade online é feita por máquinas. E essa briga toda do Elon Musk com o Twitter sobre as contas falsas ajudou a jogar luz nisso, né? Lembro bem da confusão. Com certeza, as fontes relembram isso. O Twitter dizia que era menos de 5% de contas falsas. O Musk achava que era 20% ou mais. E no fim, Os estudos que ele pagou ficaram ali no meio, entre uns 5% e quase 14%. Mas interessante é que parece que o próprio Musk se surpreendeu com o volume geral de bots na internet toda, não só no Twitter. faz sentido. Mas aqui tem um detalhe crucial, que várias análises apontam. Ter muito tráfego de bot não é exatamente a mesma coisa que dizer que a maioria dos usuários são bot, ou que a maior parte do conteúdo que a gente vê é falso. Ah, boa distinção. Explica melhor. Pensa assim, um único bot pode gerar um tráfego imenso, visitando milhares de páginas muito rápido. Mas o impacto disso na sua experiência, no que você lê ou assiste, pode ser diferente. A verdade é que ninguém sabe ao certo quantos usuários falsos existem. As plataformas não são muito transparentes, faltam auditorias independentes, então fica sem certeza. Entendi. Uma coisa é o barulho das máquinas nos bastidores, outra é o que chega até nós. Mas falando em chegar até nós, parece que a inteligência artificial generativa mudou o jogo completamente, né? As fontes batem muito nessa tecla, especialmente depois de 2022. Ah, sem dúvida. Foi um ponto de virada total. O ChatGPT, o Midjourney, essas ferramentas de IA que criam texto, imagem, até vídeo, elas ficaram super populares, fáceis de usar, baratas. Qualquer um pode usar, né? Exato. E isso colocou um poder enorme de criar conteúdo sintético na mão de todo mundo. De repente, aquelas preocupações da teoria da internet morta ficaram muito mais intensas, muito mais palpáveis. E os exemplos que as fontes trazem são, bem, alguns são hilários, outros meio perturbadores. Tem aquele fenômeno do AI slop. Como a gente traduziria isso? Gosma de IA, lixo de IA? É por aí. Aquelas imagens bizarras que apareceram no Facebook, lembra? Tipo, Jesus camarão, Jesus caranguejo. Lembro. E um monte de gente comentando amém, provavelmente outros bots, né? Fala sério. Pois é, e ninguém sabe direito por quê. As fontes especulam. Pode ser gente tentando ganhar dinheiro com clique fácil, usando bots para inflar o engajamento, ou talvez seja até para aplicar golpe depois. É um sintoma dessa facilidade de inundar a rede com coisa automática, muitas vezes sem sentido. E tem também o site de notícias falsos, né? Inteiros feitos por IA. Sim, o objetivo, segundo as análises, é só gerar clique para ganhar dinheiro com anúncio. O conteúdo pode ser copiado, mal feito, até com um erro da própria IA. Teve aquele caso do site brasileiro, Brasilsil, que em vez da notícia mostrava uma mensagem de erro do sistema de IA. Que mico! Exato. E o pior é que empresas grandes anunciam nesses sites sem nem saber que são operados por robôs. O pessoal do NewsGuard vive alertando sobre isso. Chega naquele ponto de robôs criando conteúdo para outros robôs lerem. É estranho pensar nisso. Muito estranho. E não para por aí. A gente vê influenciadores que nem existem de verdade, como aquela modelo, a Mila Sofia. Que tem milhares de seguidores, mas é totalmente virtual. E aquela outra influenciadora, a Carrie Marjorie, que lançou uma versão IA dela mesma como namorada virtual paga. Isso. São exemplos que mostram como a linha entre real e artificial está ficando cada vez mais borrada, né? E levanta um monte de questão sobre o que é autêntico online. Nas redes sociais, então, nem se fala. No X, o antigo Twitter, as fontes descrevem bots até com selo azul,
aqueles verificados copiando o comentário famoso para parecer relevante. Ou postando rage bait. Ah, o rage bait. Conteúdo feito só para irritar, para gerar briga e engajamento, né? E às vezes associado a marcas. Que situação. Exatamente. No Instagram, é mensagem automática, comentário que não parece de gente de verdade. O Facebook diz que remove bilhões de contas falsas por ano. Bilhões. E as próprias plataformas estão entrando na onda. A Meta, dona do Facebook e Instagram, falou que quer colocar personagens de IA para conversar com a gente nos apps, para aumentar o tempo de uso, claro. E a reação não foi nada boa, né? O pessoal não gostou da ideia. Teve até aquela história engraçada da IA Live, da própria Meta, que começou a criticar a empresa e foi desligada rapidinho. Que coisa! O TikTok também tá nessa de usar influenciador virtual para propaganda. É uma tendência forte. Até no YouTube existe uma preocupação antiga, que chamavam lá dentro de a inversão. O que era isso? O medo, segundo as fontes, era que o algoritmo começasse a valorizar mais as visualizações falsas, aquelas compradas, do que as reais. Se isso acontecesse, poderia prejudicar quem faz conteúdo sério, com audiência de verdade. Entendi o risco. E já tem até aplicativo tipo o Social AI, onde só tem bot conversando com bot. É um universo paralelo. Meu Deus, e isso leva a um ponto que você mencionou sobre o treinamento das IAs, né? O risco delas aprenderem com dados gerados por elas mesmas. Exato. É um dos pontos mais críticos que as fontes levantam, com base em estudos como um de Rice e Stanford. Imagina, a IA é treinada com um monte de texto e imagem da internet. Aí ela começa a gerar mais texto e imagem. Se as futuras versões da IA forem treinadas nesses dados gerados por IA, a qualidade pode cair. É como tirar Xerox da Xerox da Xerox. As imagens podem ficar deformadas, os textos podem ficar repetitivos, sem originalidade. Um looping de mediocridade sintética. Basicamente isso. Um risco de degradar a própria capacidade da IA. O irônico é que as próprias IAs, tipo o ChatGPT, quando você pergunta sobre isso, até sugerem soluções. Ah, tem que usar dados mais diversos, dados do mundo real. Elas percebem o problema. Fascinante e, sim, bem preocupante. Porque se as máquinas ficam aprendendo umas com as outras nesse ciclo fechado, que tipo de inteligência é essa que a gente está criando? E para onde isso leva a nossa cultura digital? Pois é. E aí a gente conecta com as consequências mais amplas que as análises destacam. Primeiro, fica cada vez mais difícil para qualquer um saber o que é real e o que não é online. Aquela máxima ver para crer já era, né? Com certeza. Deepfake, texto gerado. Segundo, o risco de tudo ficar muito igual. Uma homogeneização da cultura, do conhecimento. Se as IAs são treinadas em dados massivos e depois nelas mesmas, a tendência é gerar respostas e conteúdos parecidos, sem muita nuance, sem a criatividade que vem da experiência humana real. Perde-se a diversidade, né? Exato. Terceiro, a qualidade da informação vai para o espaço. É muito fácil criar conteúdo em massa, então a gente vê mais spam, mais texto feito só para agradar o Google, o tal SEO gamificado, e, claro, mais fake news distribuídas numa escala industrial. O que já era ruim fica pior. Fica. Quarto, talvez as nossas relações online fiquem mais vazias. Se a gente passa mais tempo interagindo com bots, mesmo sem perceber, será que isso não tira o valor das conexões humanas que a gente busca na internet? É uma boa pergunta. E por último, mas super importante, a questão econômica e dos algoritmos. As plataformas querem que a gente fique o máximo de tempo possível lá dentro, clicando, vendo anúncio, e quem cria conteúdo quer aparecer, quer ranquear bem. Muitas vezes, o jeito mais fácil de conseguir isso é com conteúdo rápido, automatizado, chamativo, mesmo que seja superficial. A qualidade e a autenticidade podem ficar em segundo plano. É um sistema que parece incentivar o conteúdo de máquina, de certa forma. Mas, por outro lado, as fontes também falam que nem todo está perdido, né? Que essa sensação de deserto talvez seja pior nas grandes redes sociais. Sim, tem esse contraponto importante. Talvez o problema seja mais agudo nas plataformas gigantes comerciais, o que um pessoal chama de enshittification, que é tipo a piora programada da experiência do usuário para lucrar mais.
Um nome ótimo, aliás. Descreve bem, né? Mas em espaços menores, nichos, comunidades com interesses específicos, fóruns técnicos, newsletters bem cuidadas, ali a interação humana genuína e de qualidade parece que ainda resiste forte. Então não é o fim do mundo digital humano. Não parece ser. E isso nos traz de volta ao começo. Aquela ideia de uma conspiração centralizada para matar a internet. As análises sérias não encontram prova disso. Mas os sintomas que a teoria descreve, esses são muito reais. O aumento absurdo de bots, a explosão de conteúdo de IA, essa sensação de que tudo está meio artificial, meio degradado para muita gente, isso é real. É resultado da tecnologia, da economia, das decisões das plataformas. E a falta de transparência ajuda a criar essas narrativas mais extremas, né? Com certeza. Se as plataformas não abrem o jogo sobre quantos bots têm, como combatem, fica fácil imaginar o pior. Uma coisa que várias fontes sugerem e que eu achei bem importante é que a gente precisa entender melhor como a IA funciona. Não só ter medo ou achar que é mágica. Fundamental. Conhecimento é poder, né? Entender os limites, os vieses, os potenciais, isso ajuda a gente a navegar nesse cenário de forma mais crítica. E o que fazer na prática? As fontes dão dicas. Dão sim. Para quem cria conteúdo, vale a pena checar de onde vem seu tráfego, tentar construir uma comunidade real, não só o número inflado, e pensar em como proteger seu trabalho para não virar só comida para treinar IA sem sua permissão. Para quem consome? Para quem consome, a dica é clássica, mas mais importante do que nunca: ser crítico. Buscar fontes confiáveis, com curadoria humana, bom jornalismo, especialistas, comunidades que você confia. Desconfiar do que é muito genérico, anônimo ou bom demais para ser verdade. Usar a busca com mais cuidado. E para as políticas públicas? Para as empresas? Aí a pressão é por mais transparência. Exigir que as plataformas sejam claras sobre bots, sobre contas falsas e que permitam auditorias sérias e independentes. E apoiar a pesquisa, para a gente entender melhor o que está acontecendo, com dados reais. Então, resumindo a nossa conversa, a internet não está morta, no sentido literal, conspiratório, mas ela mudou e muito. Está mais cheia de máquina, de IA, e aquela sensação de estranhamento, de artificialidade, de talvez ter menos espaço para conexão humana de verdade. Essa sensação é real para muita gente e tem motivo para ser, pelo que a gente viu. Exatamente. A automação, o conteúdo sintético, os modelos de negócio, tudo isso está mexendo profundamente com a nossa experiência online. A gente ainda está tentando entender todas as consequências. Por isso, manter o pé atrás, exigir transparência e valorizar os cantinhos da web onde a conversa humana ainda acontece de verdade. Parece ser o caminho. Vigilância crítica e busca por qualidade. Perfeito. E para a gente fechar, fica aqui uma pergunta no ar, para quem está ouvindo pensar junto com a gente com base em tudo isso. Se as inteligências artificiais aprendem cada vez mais umas com as outras, sabe? Treinando em cima dos dados que elas mesmas produzem aos montes, replicando padrões, talvez até erros e vieses, que tipo de inteligência coletiva digital a gente está de verdade construindo? E o que a qualidade ou a falta de qualidade desse novo ecossistema digital pode nos dizer sobre o futuro que a gente está criando para nós mesmos? Fica aí a reflexão.